O que é que você não gosta no seu corpo? O que é que você, se pudesse, mudaria? A gente pode ter uma lista, né, dessas coisas que a gente gostaria de mudar. E hoje, parece que ficou tão fácil da gente mudar as coisas que a gente não gosta no nosso corpo, né? É a harmonização facial, são as lentes de contato para os dentes, as cirurgias plásticas, enfim, tem vários recursos. Mas à medida que a gente se conecta com o nosso feminino, sabe o que acontece? A gente passa a se amar mais, se gostar mais e aceitar as nossas formas como elas são. Então hoje a nossa conversa é bem rapidinha, bem de bate-pronto, justamente para a gente olhar para os motivos que nos fazem não gostar do nosso corpo como ele é. Boa tarde para todo mundo que está entrando agora e já almoçou. Bom dia para quem não almoçou. Para mim, eu estou no bom dia ainda. Coloquem aqui para mim, eu queria que vocês falassem só uma coisa que vocês gostariam de mudar no corpo de vocês, se vocês pudessem. Ou a mudança já está tão disponível, né? Tem gente que não gosta do nariz. Vou contar uma coisa para vocês. Uma das coisas que sempre me incomodou desde a adolescência no meu corpo, olha como isso é louco, era que todas as vezes que eu engordava um pouco mais, o que engordava mais eram os meus braços. Eu ficava com o braço bem gordo, sou descendente de português dos dois lados, essa é uma das características das portuguesas, né? Da maioria. E quando eu perdi um dos braços, eu brincava e dizia que esse problema meu estético tinha sido solucionado em 50%. Mas, na verdade, eu passei a nunca mais ligar para isso depois que eu fiquei com um braço só e dei graças a Deus sobrar um braço, né? Vocês já pararam para pensar de onde que vem essa vontade? Essa vontade vem de uma construção do ideal das nossas formas estéticas, né? O nariz ele tem que ser mais afinado, os olhos quanto mais amendoados, melhor, as sobrancelhas quanto mais desenhadas, melhor, segundo o padrão de beleza, os lábios, né? Quanto maiores, mais sedutores, os seios, tudo vai colocando a gente numa bolha do que é bonito, porque está sendo ditado e ovacionado. Vocês já pararam para pensar que lá há 2 séculos atrás, as mais gordinhas, as mulheres que tinham as formas mais arredondadas, eram as mais bonitas, era o padrão de beleza? E hoje já é o contrário. Você já parou para pensar que se hoje todas as mulheres do mundo pudessem atingir o padrão de beleza estético que é colocado pra gente com perfeição, o padrão mudaria? Porque a ideia de existir um padrão estético é colocar sempre algo que precisa ser alcançado. E no caminho desse alcance, a indústria cria uma série de artifícios para nos vender. Então, quando colocam que uma mulher magérrima, com seios enormes, um nariz afinado, um bocão, um olho amendoado, uma sobrancelha desenhada, um cabelo liso e de preferência loiro, bumbum arredondado, quando colocam tudo isso pra gente alcançar como meta, entra-se toda uma indústria, que é a indústria da beleza, e que vai desde os cosméticos até a maquiagem, até o cabelo, até a moda, até os produtos para dieta, os shakes, as dietas em si, né? As harmonizações, as lipos, as próteses, as sessões de criolipólise, é isso que fala, eu nem sei o nome. Então, existe um porquê de pegar um determinado padrão e colocar como ideal. E sempre o ideal vai ser aquilo que a maioria está fora.
porque aí vende-se mais, né? Cria-se mais uma oportunidade de lucro. E a gente passa o tempo todo se comparando, né? O que acontece é que à medida que a gente se conecta com os campos mais sutis, que não são esses babacas dessa existência no sentido fútil, né? De focar nisso e não focar realmente naquilo que me faz bem, naquilo que me faz feliz, nas coisas que eu tenho que resolver na minha vida para viver com mais leveza. Quando a gente foca nisso tudo, a gente sempre vai estar num ciclo incansável da corrida para os padrões, sempre investindo energia, dinheiro, atenção a isso. E à medida que a gente vai alcançando, o padrão vai mudando. Porque se hoje todas as mulheres alcançassem esse padrão de beleza, o padrão mudaria. Porque a ideia do padrão não é encontrar o que é mais bonito, é encontrar o que está mais fora da possibilidade da maioria para que a indústria continue criando produtos e vendendo sempre para atingir um ideal. Olha que louco, né? Quem aqui tem autoconhecimento cíclico? Fez o workshop de ginecologia emocional, aplica a metodologia. Tem alguém aqui? Hoje tem pouca gente aqui, terça-feira. Geralmente as redes sociais ficam com uma procura bem baixa. Segunda bomba, terça-feira mais VIP. Eu digo, tem sempre menos gente aqui para eu olhar e para eu conversar. As mulheres que passam por esse processo de autoconhecimento cíclico e começam a trazer essa conexão com o feminino, com a influência lunar, elas começam a olhar para outros campos do feminino e que nos trazem muito poder, muita autoconfiança. E aí a gente realmente começa a entender o que é belo pra gente. E a gente deixa de se preocupar com a aparência do nosso corpo. A gente olha para o corpo como um templo, um veículo de experimentar a vida, e a gente quer que ele esteja saudável, né? E a gente deixa de focar, de ter como meta os corpos que são colocados como ideais. Até porque quanto mais eu quiser atingir um corpo ideal, menos afastada da minha essência eu tô. E isso não é um julgamento, isso é uma constatação como terapeuta, tá? Oi, Regina. Conheci seu canal ontem e fiquei encantada. Seja bem-vinda, Regina. Eu fico muito grata se eu puder colaborar com você nas suas buscas aí em relação ao seu corpo e ao seu feminino. Então, observar por que você não gosta do seu nariz tem uma resposta. Porque meu nariz é grande demais. Quem falou que o nariz grande demais é feio? O padrão. E a gente começa a acreditar. E a gente começa a ficar vidrada nisso e a gente passa a achar que é mais bonito. Eu me vejo fazendo isso, tá? Eu não tô fora disso, eu tô consciente, mas eu vejo isso, né? Eu, por exemplo, né, como eu sofri um acidente muito grave, eu tenho muitas cicatrizes e meu rosto mudou, meu rosto ficou mais assimétrico. Eu tenho um perfil de um lado e um outro perfil completamente diferente do outro. Desse lado, meu nariz tem um formato porque ele é quebrado e desse outro. E isso me incomoda. Por que me incomoda? Porque existe um padrão de um nariz que é o certo. E mesmo eu estando consciente, a única coisa que acontece é o seguinte: me incomoda e depois passa. É passageiro. Porque quando a consciência ascende, ela muda padrões de comportamento. Por isso que a gente fala que criar consciência sobre determinadas coisas é fundamental para mudar aquilo que nos incomoda, né? Então hoje o nosso tema é um tema que é ame o seu corpo como ele é. E eu acho que para mim, que perdi um braço com 30 anos, uma mulher jovem, né, que tinha muitos sonhos com o corpo inteiro, mas na verdade eu entendi que todos os meus sonhos passaram a se realizar depois desse processo. Olha que, né, a vida vira a gente do avesso e a gente descobre que é a nossa melhor versão. Já ouviram essa frase? Foi o que aconteceu comigo. Eu vejo que esse processo mesmo de entender a função do corpo feminino, quanto a gente tem um sistema que é um mapa comportamental, fez com que instantaneamente eu aceitasse a ausência de um braço,
de uma parte do corpo que não tem nada a ver com o padrão estético. Onde já se viu uma mulher sem braço atingir um padrão estético, né? Mas eu passei a gostar mais de mim depois disso, pela pessoa que eu me tornei, né? Existe um pensamento que diz que se não é no amor, é na dor, que a gente muda algumas coisas que são importantes. E eu precisei passar por uma dor e que não foi tão pesada. Eu acho que pela busca espiritual que eu já tinha antes desse acidente acontecer. Mas vocês sabem que uma das frentes de trabalho que eu, Karime, atuo e que não tem nada a ver com a ginecologia emocional é justamente o trabalho de inspiração e motivação em autoestima e padrão de beleza para as mulheres. Então eu, amputada, eu devo, pela minha aceitação, devo emanar uma força, uma inspiração de autoconfiança e de beleza, num outro sentido, né? Então, por exemplo, as maiores marcas que me contratam para jobs que a gente fala, querem a Karime amputada, a mulher amputada, e não a ginecologia emocional. Recentemente eu fiz uma palestra para o Grupo Boticário sobre a minha história de vida, que não tem nada a ver com esse trabalho que vocês veem aqui. A Natura é uma marca que sempre me contrata para campanhas publicitárias como uma inspiração na diversidade, né? A Gol, Linhas Aéreas, já fez uma campanha de Dia das Mães comigo e com a minha filha sobre uma mãe deficiente que viaja com a filha, né? E tudo que eu passo viajando com a minha filha como deficiente. A Piccadilly Calçados me contratou para fazer um vídeo publicitário falando sobre essa história com o meu corpo. Então vejam como que o meu corpo, que virou algo totalmente fora do padrão, e esse desenvolvimento todo, né, de compreensão do que é o corpo de fato, que ele não é para ser bonito e atingir um padrão de beleza, mas sempre ele está saudável, conversando comigo e eu conectada com tudo que ele me oferece, acabou virando uma inspiração para tantas pessoas, para tantas marcas. E tem muitas outras marcas que eu poderia citar aqui, que eu já trabalhei, e que vira e mexe me procura a própria Pants. A Pants, as calcinhas menstruais, mesmo sendo um produto menstrual, o motivo deles me convidarem para um desfile da coleção deles há algum tempo atrás, e outras campanhas, não era porque eu sou a Karime da ginecologia emocional, mas porque elas queriam uma mulher sem braço, que leva essa autoestima tão fora do padrão, né? E isso vem justamente de eu aceitar o meu corpo como ele é, né? A gente aceitar as nossas formas como elas são, entender que elas também trazem uma história toda ancestral, né? As nossas formas são como são, porque vem de toda a ancestralidade da mãe e do pai, né? As formas que essas famílias tinham, traz toda uma história nisso. Então a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que, como o método ginecologia emocional e ginecologia emocional colaboram para que você ame o seu corpo, é justamente a partir da compreensão de como o seu corpo é único e especial, trazendo um oráculo através dos seus ciclos e ritos de passagem femininos, conversando com as luas e com você, independente da cor, do tamanho, das diferenças fora do padrão que ele possa ter, tá? As inscrições para o workshop estão abertas. Quem quiser conhecer esse trabalho, esse curso é também o curso onde vocês aprendem sobre as raízes emocionais das doenças, sair dos hormônios, tem tratamento para as doenças ginecológicas através da nutrição. É só escrever ciclos aqui nos comentários e eu mando o site do curso para vocês, que está com 60% de desconto, tá? Para quem está na Semana da Saúde Emocional, as inscrições estão abertas com alguns bônus a mais, né? É só dar uma olhadinha lá no nosso grupo. Então, hoje veio uma reflexão aqui sobre o que é beleza, sobre como a gente pode amar o nosso corpo como ele é, sendo bombardeadas o tempo todo com conceitos do que é bonito, do que é sedutor, né? E de como nós deveríamos ser
blasfemando a natureza do nosso corpo, como ele nasceu e como são as nossas formas. Esse é um assunto delicado, complicado. Eu sei que a gente não muda esse padrão de um dia para o outro, ele é muito latente, o sistema trabalha muito para nos vendê-lo, mas eu acho que essa conversa aqui hoje pode colaborar um pouco. Quem chegou agora vai assistir no replay, tá bom? Mulheres, amanhã eu tô aqui de volta, 12:30, pra gente conversar mais um pouquinho sobre um tema que eu vou colocar a seguir, tá? Ali nos stories. E às sextas-feiras eu sempre faço perguntas e respostas ao vivo, tá? Para quem tem dúvidas é só aparecer aqui. Então um beijo no coração de vocês, uma excelente terça para todas nós, até amanhã e tchau, tchau.